Fala galera, aqui no Giro da D de segunda-feira, eu sou o Railson Oliveira, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, sempre no horário de meio-dia, vamos falar de tudo que aconteceu no jogo Juazeirense e América, também vamos falar do nosso provável adversário, né? Se Deus quiser, a gente vai passar domingo aqui na Arena das Dunas e vamos enfrentar quem vem de lá pra cá. É o seguinte, Manaus 0, Imperatriz 2, Imperatriz coloca as duas mãos na vaga da próxima fase. Também vamos dar uma pincelada nos jogos dos times que compunham, né, aquele grupo A3, né? O Central venceu o Lagarto dentro de casa, o Santa Cruz perdeu para o Sergipe 2-1 também fora de casa e o Ferroviário perdeu para o Asa pelo marcador de 1-0 em pleno PV. Então você que ainda não é inscrito no AlviRuboCast, deixe sua inscrição, também deixa o like, ativa o sininho de notificações e agora, é claro, como sempre, você já está acostumado. Alô, editor, solta a vinheta. Final de semana de muito futebol no Campeonato Brasileiro da Série D, claro, e o assunto principal é Juazeirense 1, América também 1. E você sabe que jogar no Adalto Moraes não é fácil. Imagine enfrentar 12. É isso mesmo. Além dos 11 da Juazeirense, o árbitro também não ajudou nada. Se você queria que o árbitro tivesse ajudado o América, não. Eu queria que ele fosse justo. O árbitro que deu um pênalti inexistente e deixou de expulsar o atleta do Juazeirense prejudicou com toda certeza a equipe americana. Agora, claro, falando do jogo, o América fez um jogo ok, segundo a minha opinião, era um jogo que não merecia perder, porém se esforçou muito, né, na questão ali da marcação, tentou ali neutralizar as jogadas da Juazeirense, que não assustou pouco, aliás, um chute no primeiro tempo, que a bola passa por cima do travessão do goleiro Renan Bragança. Depois o América tentou numa cabeçada do Souza, tentou novamente num chute do Souza, e o primeiro tempo termina 0-0, sem muitas ações ofensivas, nem da parte do América, nem da parte da Juazeirense. Mas quando o jogo retorna no segundo tempo, o América consegue abrir o placar com uma cabeçada do Herbert, linda cabeçada no ângulo do goleiro da Juazeirense. Também a assistência do Souza foi coisa de cinema, né? Jogou a bola na cabeça do Herbert e o Herbert tentou a cabeçada ali como se fosse uma concha. A bola subiu e desceu bem no ângulo do goleirão da equipe da Juazeirense. Enquanto todo torcedor americano achava que o América iria se impor no jogo, não deu tempo nem de comemorar. E logo 4 minutos depois, falta do Ferreira em cima do atleta da equipe da Juazeirense, o levantamento na área e o Caculé empatou para a equipe do Juazeirense, né, da Juazeirense. E o América fica com 1-1. E que poderia ser pior, porque o árbitro da partida marcou um pênalti que, na minha opinião e de quem estava vendo, foi inexistente. Pênalti inexistente do Aruá em cima do atacante da equipe da Juazeirense, rapaz. Aí não dá. O árbitro não estava aí apitando de forma neutra, rapaz. O árbitro estava bem caseiro nessa situação. Ainda bem que o jogador da equipe do Juazeirense foi para a bola e simplesmente parou nos braços do Renan Bragança, chutou no canto esquerdo do goleiro, baixo, Renan foi nela, catou, fez a defesa e não deu troco para ninguém. Chama a atenção também, além do erro do pênalti, teve aí esse jogador, o cidadão Mococa, deveria ser expulso nesse lance aí que você está acompanhando, nessa agressão, e o quarto árbitro está de frente para o lance, a 3 metros de distância, olhando para a situação, e o quarto árbitro não viu essa porrada aí que o Mococa deu no rosto do Dudu, que foi malandro, foi esperto, caiu no gramado, mas o árbitro deu cartão amarelo tanto para o Mococa, também deu para o Dudu. Então o árbitro não viu essa expulsão aí, e essa provável expulsão em cima do atleta da equipe do Juazeirense, né? Então aí fica difícil, mas o América fez um jogo ok,
o que falou o Gerson Guzmão após esta partida. Nós vamos deixar aqui alguns trechos dessa entrevista coletiva, o que é que veio a ideia do Gerson Guzmão e se essa ideia foi bem executada. Vamos ouvir o Gerson Guzmão. Um jogo extremamente difícil, né, com as dificuldades que nós já prevíamos e entendo que nós viemos preparados para essa adversidade, né? A arbitragem, a gente também entende que cometeu alguns erros, mas eu me preocupo mais com a minha equipe. Acho que é justa a nossa reclamação, mas eu dou uma ênfase maior a alguns ajustes que a gente pode fazer para melhorar em relação a esse jogo, que foi um jogo totalmente diferente do que nós pretendemos fazer na próxima partida, né, no jogo da volta. Era a primeira parte dos 180 minutos e a vantagem do adversário era ter o fator casa, né? Acredito que agora a vantagem do fator casa é nossa, mas a gente tem que também ser inteligente para poder fazer um jogo competitivo, como fizemos hoje aqui, organizados, e buscar o resultado, né? Uma vitória nos garante a classificação, e a gente sabe que o mata-mata é um jogo, todo jogo é um jogo de atenção máxima, mas me agradou muito hoje, né, a proposta dos atletas, né, a disposição de tornar o jogo hoje um pouquinho mais de duelos, mais disputado do que jogado, e nós tínhamos que nos adequarmos a essa realidade que nós teríamos que enfrentar, e isso foi positivo. Em alguns momentos a gente tentou jogar, conseguiu fazer algumas ações ofensivas, né, com toda a dificuldade, mas é importante também que não sofremos muito, né, e assim, no decorrer do jogo, o adversário veio com ímpeto aí após tomar o gol, e a gente acabou tendo a infelicidade de não ficar muito tempo à frente, né, para tentar ir para a nossa segunda estratégia, que era usar um pouquinho a transição quando estivesse na frente. Mas importante o resultado, como falei, um jogo difícil, importante a gente voltar para lá com a igualdade para ter aí o fator sim local a nosso favor agora. Aí você ouviu a palavra do Gerson Guzmão em relação a isso. Ele também foi perguntado em relação ao Marquinhos. Marquinhos, que entrou no lugar do Souza aos 38 minutos e meio do segundo tempo e foi substituído aos 44 do segundo tempo. Ele também esclareceu essa possível polêmica, por que tirou o Marquinhos do jogo. A partir do momento que o Souza, né, desgastou e a partida estava ficando um momento perigoso para os atletas desgastados, e a gente correu um risco de perder com uma lesão. E o Souza estava se entregando muito sem a bola, né? Foi uma situação muito boa que nós tivemos em termos, e no segundo tempo melhorou isso. O Souza também centralizou um pouquinho mais, né? A gente acabou deixando ele um pouquinho mais na parte central para poder proporcionar as nossas ações ofensivas. E o Marquinhos, a partir do que o Souza estava desgastado, estava cansado, o Marquinhos é um jogador que ia ter o mesmo posicionamento, ia ter uma dinâmica um pouco maior porque estava descansado, né? E eu entendi que era um jogador que seria importante. Aí teve a infelicidade de tomar uma pancada, e bem na hora que nós precisávamos fazer uma outra troca, porque tinha dois jogadores que pediram para sair, então a gente, na dúvida, aproveitou já em tirá-lo também, né, para não correr o risco de fazer a última parada e o Marquinhos retornar para o campo sem condições de terminar o jogo e nós ficarmos com um jogador a menos. Então, o Marquinhos acabou saindo por isso, né? Porque na dúvida de se ele poderia continuar ou não, a gente tinha que fazer a parada. Era uma bola parada defensiva que o adversário também começou a nos preocupar. Tanto é que tomamos um gol de falta lateral. Mas é um jogador que tem essa dinâmica, né? Que tanto faz ele vindo um pouquinho mais de trás, como no jogo passado. A gente mudou um pouquinho o posicionamento do Souza também. E hoje a gente procurou ter um pouquinho mais de contenção, um pouquinho mais da parte defensiva com o Aruá, não abdicando de chegar na frente, porque ele tem essa característica, e deixar o Marquinhos para utilizar ele um pouquinho mais na frente. Então está esclarecido por que o Marquinhos saiu da partida. Mas vamos ouvir a palavrinha do autor do gol americano, o Herbert. Ele também falou, né, para a assessoria de imprensa do América, então vamos ouvir o que disse o Herbert. Com certeza a gente veio para cá sabendo que ia ser um jogo difícil, no qual o campo não ajudava muito a nossa equipe. E a gente soube jogar o jogo, soubemos nos defender. E no momento de atacar ali fui feliz, fazendo gol. Porém, quem assistiu o jogo também viu que o juiz prejudicou um pouco a nossa equipe, até mesmo no lance do gol deles ali, não foi nada, ele deu uma falta ali. E agora descansar,
focar, trabalhar a próxima semana bem. Tem mais 90 minutos em casa aí pra gente, se Deus quiser, sair classificado. Vou dizendo para você que no próximo dia 10 é obrigação da torcida americana jogar junto com o América. Todos os caminhos levam no próximo domingo, Dia dos Pais, à Arena das Dunas. Alô, SAF, prorroga essa promoção, garoto. Faz aí a torcida jogar junto com a equipe do América. Coloca esses preços de forma popular para que o América venha a ser empurrado por mais de 20 mil pessoas nessa Arena das Dunas. Eu não tenho nem dúvida que o torcedor americano vai comparecer e vai empurrar o time do América para cima da Juazeirense, que cá para nós não é nada demais, mas eu tenho um pensamento, tá? Só não deixa ir para os pênaltis, em nome de Jesus. Mata logo esse jogo nos primeiros 45 minutos, para que não venha ter drama no segundo tempo, em busca de querer fazer o gol e acabar errando, que pode dar uma zebra. O time do América é muito melhor, muito mais superior do que a equipe da Juazeirense, ok? Mas vamos dar uma passadinha aqui também a equipe do Leandro Senna, né? Leandro Campos da Juazeirense. Leandro Senna é o técnico campeão pelo América em 2022, cria aqui do Rio Grande do Norte também, né? O grande Leandro Senna, qual vai meu abraço. O Central venceu o Largato por 1-0, com esse gol que você está acompanhando aí na tela. Cruzamento do Augusto Potiguar, lá no segundo pau, Lanzarini, rapaz. Lanzarini subiu sozinho, testou, fez Central 1-0. Minha opinião é que o Central passa de fase, sim, tá cedo, tá, mas o Central é um time que leva poucos gols, então sabe sofrer a equipe do Leandro Campos, a equipe do Central, e ao lado da Inter de Limeira tem aí a melhor defesa da competição, e eu não tenho nem dúvida disso, que o Ferrolho será armado. Agora, no estádio Presidente Vargas, o Asa venceu o Ferroviário pelo marcador de 1-0. Dos times que se classificaram no grupo A4, para mim o mais forte era a equipe do Asa, e se consolidou, mas eu achava que o Ferroviário ia ser pelo menos páreo nesse primeiro jogo e poderia vencer a equipe do Asa. Mas triste engano, mero engano. O Asa venceu por 1-0 o jogo e agora tem total direito de definir a partida em casa lá no estádio Fumeirão. E eu não tenho nem dúvida que aquela arena lá em Arapiraca vai ferver, não tenho nem dúvida disso. Agora, em relação também ao jogo da equipe do Santa Cruz, o Sergipe fez 1-0, né? Falha do goleiro Rock Kennedy, a torcida do Santa Cruz tanto pedia para trocar o goleiro, para sair Felipe Alves e entrar o Rock Kennedy. Aí o Rock Kennedy vai e apronta uma dessas, toma um frango desse tamanho. Depois o Santa Cruz consegue empatar no início do segundo tempo e toma o gol. Aliás, consegue empatar ainda do primeiro tempo, né? Ainda uma jogada ensaiada, um petardo de fora da área, dentro da meia-lua, um golaço da equipe do Santa Cruz. E no final, aliás, no início do segundo tempo, a equipe do Sergipe faz o 2-1. Agora destaque também para o goleirão da equipe do Sergipe, que pegou até pensamento. O jogo da volta no próximo domingo será na Arena de Pernambuco. Aí sim, o bicho vai pegar, não tenho nem dúvida disso, que o Batistão ontem, na cidade de Aracaju, já estava lotado e o Sergipe venceu por 2-1, né? O Gipão, como é bem conhecido, venceu a Cobra Coral por 2-1. Agora está na vez lá na Arena Pernambuco a equipe do Santa Cruz jogar e colocar toda a sua raça em campo para cima da equipe do Sergipe, eu não tenho nem dúvida disso. Agora, falando sobre um possível adversário do América, rapaz, para quem não sabe ainda, o torcedor que ainda não está bem ligado no Campeonato Brasileiro da Série D, o confronto entre América e Juazeirense, quando tiver uma definição, o adversário será entre Manaus e Imperatriz. Aí vem a Imperatriz jogando contra o Manaus lá em Manaus e mete 2-0. O time comandado pelo Paulinho Kobayashi venceu o time comandado pelo ex-técnico do América, o Renatinho Potiguar, pelo marcador de 2-0 fora de casa, e coloca aí as duas mãos numa possível classificação. Aí eu deixo aqui uma seguinte curiosidade. Paulinho Kobayashi era o técnico do América quando saiu para a equipe do Floresta em 2021.
e Renatinho Potiguar era o técnico do América quando perdeu também a vaga em 2022. Aliás, no final de 2021, né? Que a série D de 2020 só terminou no início de 2021. E no final do ano de 2021, o América saiu para o Campinense. O treinador era o Renatinho Potiguar. Então são dois técnicos aí bem conhecidos da torcida americana, assim como o Leandro Campos também é técnico bem conhecido da torcida do América, né? Então é isso aí, galera. No Giro na D de hoje, você acompanhou todo o resumão da rodada aqui no Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que mais tarde tem Papo Alvirrubro, né? Às 19h30, apresentação do Gessé com meus comentários e também do Osmar Ferreira. Quarta-feira, programa Debate Pronto com Renato Descorneteiro e com a Carmen Gabriele. Quinta-feira, Os Encarnados com Railson Oliveira e Osmar Ferreira. Viu, galera? Então é isso aí. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde. Um forte abraço e tchau, tchau, torcedor. Tchau, tchau, torcedora.